Olá, cordiais saudações a todos que nos assistem. Eu sou o enfermeiro Pembela Adriano e hoje estamos mais diante a um episódio do nosso programa Saúde na Prática, e hoje temos um tema muito, mas muito pertinente: a famosa doença da traição, ou então mais conhecida como gipalo. Será que é possível alguém que traiu, depois de deitar com sua esposa ou seu esposo, ter uma doença, o seu filho? Bem, hoje temos aqui um convidado que tem abordado sempre sobre esse tema, um convidado amigo, extremamente duro. Trouxemos hoje o Dr. Gelson, que também é mais conhecido por Dr. Gás Nobre, que vai fazer essa apresentação também aqui, diante do nosso estúdio, para todo mundo poder o conhecer. Bom dia, Dr. Gás Nobre. Bom dia, muito obrigado. Dr. Gás Nobre, como é que vai a saúde? Tranquilamente, estamos bem, na graça. Feliz em saber. Dr. Gás Nobre, então faça aqui uma apresentação básica, de quem é o doutor, para que o pessoal lá em casa possa saber então com quem estamos aqui presente para abordar sobre o tema. Perfeito. Eu sou o Gelson Pascoal, conhecido por Gás Nobre. Sou médico clínico geral, atualmente em regime de periferia médica na província do Bento, do município do Ambriz. E também criador de conteúdos ligados à saúde preventiva. Boa. Não é só o Dr. Gás Nobre, nosso médico clínico geral. Dr. Gás Nobre, bem, já ouviu falar sobre a doença da traição? Sim, o gipalo. O gipalo. O gipalo, sim. Dr. Gás Nobre, acreditas que é possível que, se um dos cônjuges tiver alguém fora, e depois voltar para casa, no banhar, por exemplo, poder transmitir alguma doença na criança que tem? Antes que eu responda, gostaria de dizer que, mais uma vez, eu aceito o convite para falar sobre o gipalo por conta da tamanha pertinência que o tema tem. As pessoas perguntam por que eu sempre falo sobre o gipalo, tendo em conta que eu sou um médico de clínica geral. Eu respondo dizendo que é importante que se esclareça ou que se passe ao conhecimento real das coisas, de modo que nós conseguimos ter uma medicina bem mais atuante, porque a medicina ela não é só curativa, também é preventiva. Boa. Então, sempre que nós aparecemos para falar sobre esse tema, é essencialmente para poder passar a mensagem real e de alguma forma quebrar alguns tabus em relação a esse tema. O tema gipalo é, senão, uma das causas de desestruturação familiar, porque o que se vincula nem sempre é verdade. Relacionar o gipalo com traição já começa por ser errado, porque não é assim que o gipalo funciona. O gipalo, não sei se já posso adiantar o que é, Não, vamos chegar lá, vamos como a chegar ciência lá. entende o gipalo. Vamos chegar lá, Mas vamos chegar lá. a isso. Mas na tua opinião, doutor, não acredita que é possível alguém que teve relação fora, ao voltar em casa, por exemplo, uma mulher, teve relação fora com outro homem, volta em casa e dorme com a criança, ter gipalo? Não, doutor, não acredita que é possível transmitir alguma doença por meio disso? Do ponto de vista científico, não é possível haver um processo de transmissão de doença ou a doença acontecer por esses meandros. Ou seja, o que se vincula é o quê? É que o gipalo acontece nas nossas comunidades. O que é comumente vinculado é que o gipalo acontece quando uma mulher ou um homem que tem uma criança e um deles tem relações extraconjugais e resulta no adoecimento da criança. Correto. Do ponto de vista fisiopatológico, não é possível haver o surgimento de uma doença por esses moldes. Não é possível. Não é possível. Agora, na comunidade, como é que as pessoas explicam isso? As pessoas... Sabendo que o doutor também trabalha em periferias, atua na saúde pública, podemos assim falar, nos locais onde o doutor já passou. Como é que a comunidade define ou vê essa doença? Ok, nas comunidades as pessoas definem o gipalo como sendo a doença da traição. Uma doença que acontece quando, por exemplo, um casal que tem um filho de 2 anos e o marido ter relações extraconjugais. Quando voltar em casa, se porventura não tomar banho e ter contato com a criança ou com a mãe da criança, então a criança sai prejudicada. Boa, doutor. Quais são os sinais e nós podemos relacionar o famoso gipalo? Quais são os sinais que esse indivíduo apresenta, o que a criança apresenta no gipalo? Antes de mais, gostaria de dizer que nós, na medicina convencional, entendemos o gipalo como sendo
desnutrição infantil. Correto. Desnutrição infantil. Quer dizer que quando a criança está com aquele quadro característico, respondendo agora à questão, que é mais ou menos um emagrecimento progressivo, a alteração da coloração do cabelo negro passa a ficar castanho, a presença de feridas no canto da boca, no caso, nessas zonas aqui, também apatia, mal-estar e às vezes quadros febris e também diarreia e vômito em muitos casos. Bem, doutor, agora aqui surge uma questão muito importante. Então, o que é gipalo no ponto de vista científico, né? Já que no ponto de vista rural, né, o gipalo nós acreditamos que é uma doença causada pelo cônjuge que foi e tudo mais, tudo mais. Então, do ponto de vista científico, o que é gipalo? Como é que a ciência define o gipalo? A ciência define o gipalo como sendo um quadro de desnutrição resultante da diminuição do aporte nutricional do corpo. No caso, uma criança que, por algum motivo, lhe foi reduzido o seu quadro nutricional, por alguma causa qualquer, então ela entra num quadro de desnutrição infantil, que a comunidade entende como sendo gipalo, relacionando todos os fatos. Doutor, imaginemos agora, alguém, né, que se alimenta normalmente, uma criança se alimenta normalmente, mas desde que a mãe começou a trair, começou a ficar magra. Ela se alimenta normalmente, a alimentação não mudou. Desde que a mãe começou a trair, a criança ficou magra. Ok, vou lhe apresentar alguns factos. Facto número 1. Existem evidências de, por exemplo, mães solteiras terem crianças com quadro de desnutrição. Como entender? Quando o esquema para o gipalo é preciso que seja um casal e que um deles esteja a ter relações fora, por exemplo. Ou existem até evidências de mães que nunca tiveram qualquer tipo de relações extraconjugais e ainda assim as crianças tiveram gipalo. O que é preciso fazer referência aqui é o seguinte, é que um grupo específico de mães tem quase todas as mesmas características em relação àquilo que é as suas crianças com desnutrição. Um grupo de mães foram verificadas que quase sempre tiveram sempre por detrás os mesmos fatores de risco para desenvolverem o tal gipalo com aspas. Por exemplo, o que é comum, ponto 1, ou essas mães desmamaram precocemente as suas crianças, ponto 2, ou essas mães quebraram o intervalo intergenésico, que é importante também, porque, como sabemos, após uma gestação, é preciso se dar tempo para, inicialmente, a mulher restabelecer todo o desarranjo orgânico que aconteceu por conta do processo gravídico e também para consiga cuidar da criança que está ao colo. Correto. 2 anos no mínimo, 5 anos no máximo. Quando há essa quebra, então quebra-se também o vínculo de ligação entre a mãe e o bebê que está no colo, porque a mãe passa a prestar maior atenção a quem? Ao segundo filho. Ao segundo filho. Essa quebra pode de alguma forma levar a um quadro de desnutrição. Agora, já apresentei 2 factos. Mas também nós temos muita história também na rua. Vamos lá. Também temos muita história na rua, né? De pessoas que deitaram com outros cônjuges e tudo mais, outros homens, né? Outras mulheres. E só depois disso é que a criança começou a apresentar esse quadro clínico, né? Se podemos falar, né? De nutrição, de cabelo amarelado e tudo mais, tudo mais, tudo mais. E também até há situações do gênero no bairro que quando uma mãe tem uma criança, ok, menor de 1 ano ou 2 anos, acredito, eu não tenho muita experiência sobre isso, né? É importante que o novo namorado faça tratamento. Se o novo namorado fazer tratamento, o bebê não aprende desnutrição. Como é que o doutor explica isso? Fazer um tratamento ali com uma folha. Nós não temos evidências reais de que realmente acontece dessa forma. Nos últimos tempos eu tenho tido o máximo cuidado de modos que não choquemos com aquilo que é a crença das pessoas, aquilo que é a cultura e tudo mais. Mas nós precisamos de entender o seguinte, precisamos de entender que algumas situações culturais
e de crenças vão interferindo naquilo que é a qualidade de vida das pessoas e dificulta de alguma forma a prestação de cuidado de saúde das populações. Correto. Dali a nossa necessidade de sempre chamar atenção sobre esses detalhes. Não temos evidências que isso realmente acontece. As evidências que nós temos são essas. São que quase sempre essas mães têm essas características. Ponto 1. Toda criança precisa de ter o aleitamento Materno exclusivo até no máximo os 6 meses. Os exclusivos quer dizer Só nem chuchar, mais nada. O que é que nós temos acompanhado? dar água, tem Dão sede, água, dão andar a chorar cerveja, muito. dão um monte de coisa antes dos 6 meses. Mas bebê quando está a chorar não tem sede? Quando está a chorar, bebê de 3 meses está a No chorar muito. aleitamento materno tem exatamente tudo que uma criança precisa ter aos 6 meses. Bebê de 3 meses não pode beber água, doutor. 3 meses, está a chorar muito, está a pedir água, até chorar muito, bebê. Não pode beber água, 3 meses. Não precisa beber água. Por quê? Por um detalhe muito simples. O organismo de um bebê de 3 meses não está suficientemente preparado para conseguir lidar com todos os desarranjos que podem acontecer por conta da água que tomamos. Correto. Imagina, nós somos adultos, nós tomamos uma água, nem sempre a água é boa, mas o nosso organismo consegue lidar melhor com essa situação de uma água não tão boa em relação a uma criança que é recém-nascida. Doutor, e por que as pessoas, né, associam a desnutrição com doenças espirituais? Por exemplo. Não é só sobre Já a desnutrição ogipalo, é sobre várias doenças. Mas especificamente ao ogipalo, nós tentamos sempre encontrar uma resposta para tudo o que nos acontece. E por conta de nós sermos o que somos, nós somos africanos, nós vamos acreditando em muitas coisas que estão um pouquinho à margem daquilo que a ciência explica ou entende. Enquanto profissionais, o que nós podemos falar é o que a ciência diz sobre as coisas. E a ciência explica com detalhes que uma criança, quando apresenta essas características, está com um baixo aporte nutricional. Correto. Precisa de fazer consulta no hospital e ser seguida e fazer a medicação, muitas das vezes, com aporte nutricional, com os leites, com as fórmulas de leite específicas. Correto. E doutor, o que é desnutrição? Desnutrição é o que eu fiz referência anteriormente. É quando uma criança recebe pouco nutriente do que aquilo que ela precisa. No caso, um baixo nível de aporte nutricional, de alimentos, vitaminas, carboidratos e tudo mais, pode fazer com que a criança desenvolva desnutrição. Quais são os tipos de desnutrição que nós podemos ter? No caso em específico do ogipalo, é o marasmo. Nós temos essencialmente 3 tipos de desnutrição. Nós temos o marasmo, nós temos o kwashiorkor e nós temos o kwashiorkor marasmático, que é exatamente a junção dos dois. Exatamente. Qual é o quadro clínico de um, do outro e da junção? Como é que a criança se apresenta, né? Quando é que vamos considerar essa criança é marasmo e essa criança é kwashiorkor? Por exemplo, no marasmo, aqui já é uma conversa um pouquinho mais científica e didática. O marasmo ela é essencialmente caracterizada pela escassez de nutrientes, essencialmente gorduras. Então a pessoa fica magra, fica emagrecida. Já o kwashiorkor ela é essencialmente caracterizada pelo baixo nível de proteínas. Então a pessoa acaba tendo edemas generalizados, às vezes edema periorbital. Então, ele é essencialmente caracterizado pelo quadro de edema resultante da falta de proteínas. Já o kwashiorkor, ele é essencialmente mais produtos como gordura e a pessoa fica de alguma forma emagrecida, porque, para fazer aqui uma explicação bem essencial, todas as atividades que nós temos, no caso, todas as atividades orgânicas e não só, o que nos mantém vivo é exatamente um conjunto de elementos. Correto. Desses elementos nós temos as proteínas, as vitaminas, a gordura e tudo mais. Se de alguma forma nós estamos a receber pouco a partir dos alimentos esse material, então nós começamos a buscar em outras fontes. Por exemplo, no quadro de marasmo, a pessoa tem pouca gordura, então o organismo procura a forma de buscar gordura a partir dos tecidos, a partir do tecido adiposo e tudo mais. Fazer a conversão dessa gordura em proteínas e de alguma forma a pessoa fica emagrecida.
E o kwashiorkor é exatamente ao contrário. As proteínas elas têm uma das principais características que é manter então o quadro de líquido dentro do espaço intersticial. Sem proteínas, então resulta em quadros de edema. Boa, doutor. Então, doutor, quais são os exames, né, no hospital feito, né, para uma criança que tem gipalo? Quais são os exames que o médico normalmente pedem e conseguem determinar, não, isso é aquilo, isso é aquilo? O quadro de desnutrição ele é essencialmente, o diagnóstico é essencialmente clínico. Naturalmente, pode-se pedir alguns exames laboratoriais para averiguar, mas ele é essencialmente clínico, começando pela história clínica. A mãe vai relatar, não, eu desmamei aos 4 meses, ou introduzi alimento antes dos 6 meses. Tem sempre uma história parecida que vai de alguma forma evidenciar que provavelmente é um quadro de desnutrição. A mãe vai fazer referência que não, já tem outro bebê, ele tem 1 ano, mas já tem outro bebê e tudo mais. Então nós vamos verificando esses detalhes, depois aí vamos ver aí o peso da criança em relação à idade, porque é suposto nós temos determinado peso de acordo com a nossa idade. Correto. Então, a partir desse elemento, nós também podemos evidenciar exatamente se trata exatamente de um quadro de desnutrição, quando o peso não corresponde à idade da criança. Doutor, normalmente nós lá na comunidade, né, temos visto, né, o tratamento deve ser feito, né, do gipalo, a separação dos dois, né, tem que separar, não podem continuar juntos, a família fala, vocês não podem continuar juntos, tem que separar. Né? Depois disso, uma avó vem, atira ali uma água dali, uma folha dali, e a criança volta a andar normalmente, começa a continuar a correr normalmente, né? Qual é o tratamento feito na unidade hospitalar para a criança que nós consideramos que tem gipalo? Ok, perfeito. Essa parte é importante. Porque tem que separar, a mãe tem que parar de namorar com o homem fora para a criança ficar melhor? Por uma questão de crença ou tradição, se fizer isso tranquilamente, mas não vai influenciar diretamente no não vai influenciar diretamente na recuperação da criança. Calma, então se eles continuarem juntos, ele pode ficar melhor a criança. Partindo do princípio que o que causa gipalo não é isso, então está tranquilo, não vai influenciar diretamente na recuperação ou no agravamento da criança. O que é importante fazer referência? É importante fazer referência sobre a necessidade de ir numa unidade hospitalar. Porque vincula-se por aí que o gipalo é uma doença tradicional e não se trata no hospital. Até algumas pessoas dizem que se for para o hospital, só vai agravar ainda mais a situação e a criança pode morrer. Por exemplo, nós temos ainda uma taxa de mortalidade infantil muito, muito considerável, muito grande. E muitas das vezes é resultante da negligência das mães. Correto. Em relação a dos pais não? Ou das mães? Dos pais. Dos pais. Não, partindo do princípio de que a mãe tem maior contato com a criança, também tem maior preocupação, sem descurar aqui a importância da presença do pai na vida de uma criança. Mas os pais acabam negligenciando um pouquinho a ida, digamos que precoce ou a tempo ao hospital. Então, restringem a criança, vão para métodos mais triviais, mais rudimentares, que não temos garantia nenhuma que pode funcionar. Então... Mas nem garantia, porque já viu outras experiências de outra amiga, ouviu história e tudo mais, ela tem garantia, por isso é que é crença, ela acredita que aquilo vai funcionar. Mas aquilo é acaso. Mas o doutor não acredita que isso vai funcionar. Aquilo é acaso. Acaso como, se ele não levar lá? Nós precisamos de entender que existem acasos. Tem acasos situações como, que pode funcionar, mas agora, se é... Todas as minhas vizinhas estão assim? Todas? Funcionou? Sim. Como o doutor Joel disse, né? As bandidas do bairro todas que nós conhecemos têm vários namorados e filhos, tratam assim. Mas vamos fazer aqui uma chamada de atenção importante aqui. É uma doença que o nome é desnutrição infantil, tem contribuído grandemente para o alto nível de mortalidade infantil, mortes pelo menos antes dos 5 anos de idade, e que é preciso, e é um detalhe importante também, eu fiz referência de 2 detalhes, que é o desmame precoce e a quebra do intervalo intergenésico. Mas também tem um detalhe que tem a ver com o quê? Com a qualidade de vida das famílias. A educação. A educação. Me refiro, por exemplo, a conseguir alimento. Há muitas famílias que têm dificuldade em conseguir alimento e também fazem com que a criança entre. Da mesma forma, porque é preciso fazer referência de que a capacidade que uma criança tem de aguentar, por exemplo, horas sem aporte alimentar,
é diferente do adulto. O adulto consegue resistir um pouquinho mais. Daí que a criança, porque a idade em que a criança está é uma idade de proliferação, de crescimento. E nessa fase é preciso de um aporte nutricional significativo. E quer dizer que 2 horas com fome que um adulto consegue passar, uma criança não vai conseguir. Porque ela está em franco crescimento, que precisa de mais energia e para isso precisa de mais aporte alimentar. E às vezes temos uma rotina de querer tornar as crianças adultos. Tipo, se os adultos ficam, às vezes só fazem uma refeição por dia, a criança também acaba fazendo só uma refeição. E acaba caindo nesse Doutor, quadro. isso me lembra algumas histórias, né, que nós temos vivenciado no lado hospitalar. Né? As mães sempre que vão com as crianças, né, elas deixam muito tempo em casa as crianças e tudo mais, acreditando que seja chipalo e tudo mais, né? Elas dizem, achando no hospital, não vejo porque no hospital tão cedo com a criança. Ah, não, as crianças aguentam mais que os mais velhos. Mesmo na febre, as crianças aguentam mais que os mais velhos. Eu nunca ouviu falar sobre isso, que as crianças aguentam mais do que os mais velhos. Isso é. Nas pacientes do doutor. Nós temos um grave problema ligado à informação ligada à saúde, que, na minha opinião, nós podíamos parar e só ainda passar informação sobre medicina preventiva às pessoas. Porque isso é que nos mata. Doutor, já tem neste caso de pacientes que chegaram no hospital após tratamento adicional, acreditando que a criança tinha chipalo? Já. Como o doutor disse, o tratamento é por acaso, né? Já. E depois de tantas folhas dali, folha daqui, água dali, e foi ter com o doutor? Sim, eu já tive por acaso um caso de uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, que não falava, não andava e que estava em regime de tratamento na casa de um senhor, mas como estava a apresentar um quadro de diarreia, foi lá para o hospital. E a mãe fez referência que eu estou na casa de um tio a fazer tratamento do chipalo, mas como está com diarreia, então ele trouxe ainda aqui no hospital para ver se corta a diarreia, para mim depois voltar lá no tio. Já tive um caso parecido. Doutor, como é que a ida, né, tardia para o hospital, né, pode complicar na situação do chipalo ou, né, que agora acabamos de descobrir, da desnutrição? A ida tardia para o hospital. A ida tardia ao hospital pode resultar em complicações. E a criança pode não aguentar as complicações resultando do quadro de desnutrição. E uma dessas complicações, como já fizemos referência, são as comorbidades que podem estar associadas. Por quê? Fiz referência e volto a referir. O aporte alimentar que faz com que nós estejamos nutridos, parte desse aporte alimentar também é usado para a elaboração das nossas defesas. Entretanto, uma pessoa com desnutrição, uma pessoa com baixo aporte nutricional, ela fica vulnerável. E ainda mais criança. A criança já é vulnerável por ser criança. Com baixo aporte alimentar fica ainda mais vulnerável. Então, aquelas doenças oportunistas podem naturalmente invadi-la. E dessas nós temos aí, por exemplo, a tuberculose. Por exemplo, sendo profissional de saúde, né, como é que um profissional, né, deve abordar uma mãe que acredita que a doença é provocada pela traição, né? Uma mãe que já veio com a família também, com a mãe dela no hospital, com a mesma ideia. Como é que eu, como profissional de saúde, posso abordar essa mãe, né, sabendo que ela acredita que a doença é provocada por traição? Inicialmente é não tentar chocar com a crença ou com a cultura dela, o que ela acredita. É só tentar convencê-la a levar a criança ao hospital. Se calhar, se não interferir tanto, deixar com que ela faça, imagina se for só colocar algum tipo de barro na pele da criança, nada de ingerir produtos, por exemplo. Se fosse para colocar alguma coisa na pele e tudo mais, se não vai interferir diretamente na saúde da criança, só para não ter que chocar diretamente, até pode deixar fazer. É só convencer ela. É assim, continua a colocar barro, mas também barro, mas faça essa medicação. Ela vai chegar no hospital, o hospital vai
de alguma forma, instituir um tratamento. De que forma? Imagina, vão tratar os sinais e sintomas que a criança tiver a apresentar, se tiver quadro febril, se tiver diarreia e tudo mais, e vão tentar melhorar o aporte nutricional dessa Então, criança doutor, com fórmulas de leite, com papas nutricionais e tudo mais. então, doutor, é possível nós respeitarmos a crença do paciente, né? E aplicamos a medicação convencional ou tratamento convencional? É difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. É bastante difícil porque às vezes a crença do paciente é que leva ao abandono ao tratamento. Imagina, ele está contigo no consultório, aceita todas as recomendações que você vai passar e tão logo ele sair dali, vai ter contato com outras Outra pessoas. tia que também tratou Gepalo. Exatamente, vai abandonar o tratamento e depois daí tu ficas E naquela... essas tias convencem mais do que os médicos também, doutor. Com certeza, porque... Olha, tive uma vez, portanto, eu tive maculo, uma folha. Essas Por tias quê? convencem mesmo. Porque aí tem a relação da afetividade. É mais fácil tu acreditares alguém que tu conheces ou alguém que é desconhecido? É, vai acreditar alguém que tem bata. Era o suposto. Era o Sim, suposto, alguém que mas tem não é isso que bata, acontece. teria mais fazer nós acreditar alguém que tem bata e não em alguém que só quer falar porque quer falar, né? E Perfeito. nós temos visto nos últimos dias, né? As pessoas acreditam mais nas tias, nos irmãos, nos primos, nos avós, tá? Que já tem muita experiência do que no médico. Também, talvez também seja pela forma que nós temos atendido os pacientes. Perfeito, perfeito. Acredito que a forma que como nós temos atendido os pacientes afasta muitas das vezes o paciente, né? Por isso a questão é que eu perguntei, é possível nós relacionar o tradicional com o convencional? Porque nós às vezes também temos pacientes que dizem que o médico recomendou para ir tratar fora porque é Gepalo. Isso aí é que é errado. Aí é Sim. que é errado. Acho que a ideia de tratar fora nunca pode ser a opção dada pelo profissional, quando nós somos treinados para abordar as doenças de uma determinada forma. Toda Agora, doença tem tratamento no hospital, doutor? Que com nós certeza. tem. Com certeza. Claro que tu tens algumas doenças naturalmente que a ciência de saúde precisam de um pouquinho mais de embasamento, precisam um pouquinho mais de estudo, porque tem coisas que não estão totalmente explicadas. Como tudo, temos algumas doenças que, por exemplo, a forma de tratamento, às vezes só tem forma de contenção, não tem uma forma de tratamento específico como tal, do tipo de cura como tal. Doutor, nós definimos a saúde, né, como bem-estar físico, mental e espiritual. É possível nós temos doenças espirituais? Assim, é possível termos doenças espirituais não explicadas por agentes patogênicos? Não, é possível nós temos doenças psicológicas Não, e espirituais. emocionais. Espiritual foi tradicional, doutor. Alguém andou, pisou alguma coisa, alguém saiu, foi dali e O que eu posso dizer é que o que nós pensamos e o que nós acreditamos é muito forte. interfere de que maneira naquilo que nós podemos sentir. Então, tu podes... E hoje vive-se muito com a mania da perseguição, de que nos sentimos suficientemente poderosos, importantes, que quase toda a gente está nos perseguindo, quer o nosso mal. E às vezes tu vais sentindo coisas. Então eu acredito muito que o que nós decidimos acreditar, aquilo pode se repercutir no físico, às Né? vezes. Sim. É verdade, é verdade. E, doutor, sou já assim, né, nas últimas abordagens já. Por exemplo, doutor, qual o Gepalo, né, que aprendemos agora que é uma outra coisa. Tem tratamento Gepalo? No convencional, Não, estou falando como médico. sim, a desnutrição tem tratamento. Tem tratamento. Exatamente. Se nós já definimos como sendo Desnutrição. um baixo nível de aporte nutricional, que é desnutrição, dependendo se é proteína ou gorduras, né? Então vamos fazer o aporte desse material que está em falta. Então, vamos resolver os sinais e sintomas associados à desnutrição e vamos nutrir essa criança pelas fórmulas que eu fiz referência. Então, O leite, que temos aí as fórmulas de leite e as papas. E também, por exemplo, se a mãe ainda... Porque o que acontece? Nos casos de Gepalo em que há uma quebra no intervalo intergenético, quando a mãe tem as escadinhas, a família recomendam que a mãe não dê a de mamar mais a criança anterior, porque já está grávida de novo.
Então, é recomendar que a mãe volta a amamentar a criança. Não, o leite está estragado porque estás grávida e tudo mais. Então, E, voltar a nutrir a criança de todas as formas pode fazer com que os em sintomas... caso de situações, né, que a mãe tem escadinhas, né, como é que seria o procedimento, né, para o primeiro, nesse caso, né, como é que seria? Tem que também continuar a mamar, mesmo já estando grávida, Com certeza. continuar a mamar as duas crianças, Se a ou produção o de... leite é só para um e para outro não? Não. Então, se fosse por isso, não teria banco de leite. Então, não tem banco de leite na maternidade. Não, no quando PGP. nascer um, leite é dele, depois vê mais outro, aquele leite é do outro. Não quer dizer que o leite seja de uma única criança, senão não teria banco de leite. Ah. Banco de leite em que as mães, por solidariedade, vão doar o seu leite para as mães que não podem, por algum Correto. motivo qualquer. Então quer dizer que o leite não escolhe quem. Então, como é que essa questão de escadinha influencia no jipalo? Influencia por conta da quebra da tensão. A quebra da tensão e o vínculo que a mãe deixa de dar na criança que já existe e passa a dar na criança anterior, na criança mais recente. Por conta do tabu. Não, já não posso pegar mais a criança, porque senão vai ter jipalo, vai ter osso. Então, deixa praticamente a criança com a avó, que é a mãe dela, ou com os tios, porque já não pode ter contato com aquela criança. Que não é verdade, que não tem nada a ver. Em quanto tempo de tratamento, né, a criança com jipalo pode melhorar? Quanto tempo leva para melhorar a criança? Por quê? Porque essa questão, porque normalmente no tradicional dá um tempo. Você tem que ficar 3 meses a fazer isso, ou X meses a fazer isso, ou 15 dias, deve ficar trancada num quarto, depois quando tu saíres, a criança melhora. Agora, né, no convencional, quanto tempo leva para uma criança com jipalo estar tratada? Acho que o tempo é bem inespecífico, mas pelo menos em 2 semanas, Começamos de a ter tratamento melhorias. efetivo, começamos a ter melhorias. Por exemplo, se for com a Chocor, que não é muito característico do jipalo, né? É mais um marasmo. Mas se for com a Chocor, tu consegues ver naturalmente já a redução do quadro de edema. Começa a ter já uma redução do quadro de edema. E depois, essas crianças são muito apáticas. Elas quase que não querem falar, têm pouca energia, não brincam, não respondem aos estímulos. Após 1 a 2 semanas de tratamento, de aporte nutricional, elas começam a voltar às condições normais. E quais são as recomendações que o doutor deixa, né, para os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, diagnósticos terapêuticos, né, em caso de nós termos alguma criança, né, vinda a um dado hospitalar, né, e a mãe referir jipalo, né, porque também isso aqui o doutor explicou, né, também uma das questões muito importantes, né, ou que tem feito com que as mães vão à procura do tradicional é mesmo às vezes o atendimento oferecido pelo unidade hospitalar. Perfeito. Né? Nos últimos dias tem se oferecido, né? Agora com novos hospitais, estamos aqui a investir no atendimento humanizado, né? A doutora Silvia está a investir com o nosso PR. Sim, agora, nos centros e nos postos, nós não temos tanto esse tratamento humanizado no verdadeiro sentido. Nós ainda temos visto muitas reclamações, né, de pacientes que vão no hospital, são mal atendidos, e muitos hospitais mesmo até são recomendados, né, a irem se tratar fora. Né? Então, qual é o conselho que o doutor deixa, né, para os técnicos ou para os profissionais de saúde? Olha, a mensagem que eu deixo para os profissionais de saúde é que tenhamos mais paciência e empatia, porque a condição de adoecer é de todos. Todos nós, em algum momento, por algum motivo, poderemos adoecer. E a pergunta que eu faço é: tu tens sido o profissional que gostarias que te atendesse caso você ficasse doente? Essa é a pergunta. Então, tu tens sempre, ao abordares um doente, um utente, tens que se colocar na posição: eu vou tratar como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse na posição dele de doente. E depois essas pessoas com desnutrição são pessoas com um nível de vulnerabilidade muito grande. Sem preconceito, mas normalmente as pessoas que desenvolvem essa doença são pessoas com condições não tão boas, algumas condições não tão boas. Então, o nível de vulnerabilidade é tão grande, do ponto de vista de condições econômicas e também de informação, que o mínimo que tu podes fazer é exatamente acalentar essa pessoa, porque parte do que lhe levou até aí
é por falta de conhecimento e dinheiro às vezes. Então, a nossa posição vai definir também o seu regresso na próxima consulta. Verdade. Ah, Doutor, achas normal pedir humanização no humano? Nós, por exemplo, temos tido muitas informações dadas pela OMS, pelo Ministério, humanização para os profissionais de saúde. Achas normal pedir humanização no humano? Acho que nós tínhamos que ser humanizados por sermos ser humanos. humanos, não. Exatamente. Mas isso é como tudo. Sim, doutor. É. Então, qual é o conselho que o doutor deixa, né, para as nossas vizinhas do bairro, os nossos vizinhos, os nossos colegas, nosso produtor também, ele também tem algumas pequenas fora. E qual é o conselho que o doutor deixaria, né, então, para essas pessoas, uma vez que o Gipalo tem um tratamento não dado hospitalar? O conselho que eu deixaria é o seguinte: inicialmente, parem de desestruturar as famílias, porque quando a criança está doente, reúne as famílias, porque o fulano está a trair e tudo mais, e depois acaba sempre em separação. Entendam que o que está a acontecer é um quadro de desnutrição que tem uma resolução no hospital. Quanto mais rápido ocorrer a um hospital, mais rápido poderão ter o problema superado. É um assunto, é uma doença 100% tratável, até porque se é desnutrição, só precisamos de aumentar o aporte nutricional. Se não tiver grandes complicações, então tudo fica resolvido. É preciso nós não espiritualizarmos tudo, tornamos tudo tradicional, tudo é perseguição, tudo é tal. Temos que parar. Temos que nos informar, entender e aceitar que as doenças acontecem por meio de um processo fisiopatológico normal e que é preciso ser tratado num hospital. Obrigado, doutor. Muito obrigado por aceitar nosso convite, né? Obrigado por estar aqui, por transmitir esse conhecimento, tá? Muito, mas muito bom. Ok, doutor? Nós agradecemos pela sua presença aqui e também agradecemos a todos que estiveram presentes até o término desse programa, que nos acompanharam. Ok? Convidamos a todos a seguirem a nossa página no Facebook, no TikTok, Prato Cheio. Ok? Saúde na Prática. Também sigam a página do Dr. Gás Nobre. Sigam a minha página individual, Enfermeiro Pembela Adriano. Tá? Então estamos juntos, esperamos por vocês na próxima sessão.